Saudações a todos, vamos reiniciar nosso curso básico e introdutório sobre o idioma hebraico. Muito bem, então nós estávamos utilizando durante a última aula as letras cursivas do hebraico, né? O formato cursivo das letras do alfabeto hebraico, para então apresentar aqui o eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles, elas e eles. Agora vamos apresentar alguns termos importantes para nós começarmos um trabalho de construção de pequenas frases, de curtas frases. Então, bora. Muito bem, então se nós escrevermos aqui a letra Kaf com a letra Nun, então aqui nós temos o Kaf, não é o Bet, certo? É o Kaf, existe um Dagesh aqui, então indica o Kaf, este é o Kaf, existe uma vogal Tsere, ressaltando mais uma vez que esses pontos não pertencem ao hebraico antigo, eles pertencem a um hebraico que foi desenvolvido, não é? Há uma construção linguística, gramatical, por assim dizer, construída pelos rabinos ao longo, desde o ano 200 antes do início da era cristã até o ano 200, aproximadamente 300 após o início da era cristã, de modo que em um intervalo de alguns poucos séculos, há 2.000 anos, 2.200 anos atrás, de 2.200 anos atrás até 1.800 anos atrás aproximadamente, os rabinos, os fariseus, os saduceus e todos os grupos de sábios, não é? de autoridades eclesiásticas e litúrgicas da tradição hebraica israelita judaica, foi construído todo um arcabouço gramatical e linguístico capaz de assegurar a manutenção do uso da língua, uma vez que a língua apresenta letras que podem apresentar várias formas de transliteração, de pronúncia. Então, para assegurar a continuação, a manutenção e o pleno e total desenvolvimento da língua, foi necessário, então, escolheram organizar um sistema gramatical e linguístico denominado de sinais massoréticos. Então, esses sinais são importantes para nos ensinar a tratar a língua, a falar, a escrever, ler com relativa tranquilidade. Muito bem, então, aqui nós temos o Kaf, e nós temos o Tse e o Dagesh. Uma vez que existe o Dagesh, então não é Raf, é Kaf, e este é o Nun Sofit. Então nós temos o Kaf, o Nun Sofit, o Tse, como que pronuncia? Aqui nós pronunciamos Ken. Ken ou Ken, com K ou com M, perdão, com C ou com K, de modo que a pronúncia é Ken, não Sen, é Ken ou Ken, usando C ou K, mas mantendo a pronúncia de K, Ken, certo? Então, podemos, para não confundir isso com C, com a pronúncia Sen, podemos substituir por K para assegurar que nós estamos pronunciando com o K, embora use o C. Então, Ken. Muito bem, esse Ken, uma vez que existe o Nun Sofit, os lábios estão sutilmente, tenuemente separados, né? Então, Ken, esta palavra é transliterada como Ken, e o que ela significa? Ela significa sim. Sim. Como então escrever a palavra não, por assim dizer, o inverso de sim? Então nós vamos escrever aqui o Lamed e o Aleph. O Lamed e o Aleph. O Lamed, a letra Lamed e a letra Aleph, com um sinalzinho chamado Rolem, para o observador que visualiza o quadro frontalmente aqui, na posição que estou,
Então, aqui o Roleno está na posição superior esquerda para o observador que analisa o quadro. Então, lo, aqui nós vamos transliterar como lo. Lo. Lamed, Aleph, com esse Roleno, com som de O, com som de vogal O. Então, lo, lo. E qual é o significado desse lo? Não é lo, é lo. Lo, pode ser assim, eu acredito. Lo. Não é lo, é lo, certo? A pronúncia é lo. Então, aqui, isso é equivalente ao não. Can significa, nós traduzimos como sim. E lo traduzimos como não. Muito bem. Lo escrito com lamed aleph. E o rolem como indicativo da vogal O para a letra lamed. Muito bem. Outra palavra importante para nós iniciarmos a construção de frases, de curtas e simples frases, vamos tentar aqui apresentar, por exemplo, a letra Gimel. Vamos tentar aqui desenhar a letra Gimel e a letra Mem Sofit. Mem Sofit. Então nós temos a letra Gimel e a letra Mem Sofit com um daguesh aqui no Gimel e um patá sob a letra Gimel. Então nós temos aqui Gam, Gam, fechando os lábios no final. Gam, uma vez que trata-se de Mem Sofit. Esse Gam significa também. Também. Na língua portuguesa. Então, se nós queremos, por exemplo, escrever vamos aprender uma outra importante palavra, que o mem, a letra mem e a letra re. A letra mem e a letra re. Letra mem e a letra re, se nós utilizarmos aqui o símbolo, a vogal denominada patar, sob a letra mem, então a leitura aqui é ma, 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 ma. Essa leitura, essa transliteração ma, indica para nós o que, qual, pode ser o que para fazer uma pergunta, né? Se nós queremos fazer uma pergunta, o que ou qual, então o que, qual, então também em algumas situações gramaticais esse ma pode ser reescrito como mem, letra mem, letra re. Em algumas situações nós temos uma outra vogal aqui sob a letra mem, que é a vogal segol. Então ela pode ser transliterada também em algumas situações como me, também indicando o que ou qual no contexto de uma pergunta. Ainda se nós queremos perguntar quem, então nós devemos escrever assim, mem com a letra iod e um hirik, como que pronuncia mi, e esse mi é equivalente a quem, no contexto de uma pergunta, especialmente, em geral, aqui no contexto de uma pergunta em geral, no contexto de uma pergunta. Então, mi, quem? Muito bom. Continuando. Em algumas situações, por exemplo, de maneira geral, os detalhes nós aprenderemos gradativamente, oportunamente ao longo do desenvolvimento do curso. Mas de maneira geral, se nós queremos o artigo
exemplo, um exemplo simples, nós queremos falar sobre a casa. Então, escrever casa, nós escrevemos casa em hebraico. Se nós queremos escrever a casa, não é? A casa, então nós precisamos de uma estrutura, estilo o the do inglês, the car, por exemplo, o carro, the house, the home. Então, aqui nós vamos utilizar aqui o re em geral é o re com patar sobre o re, e então aqui a palavra. Então isso é equivalente a escrever ao invés de escrever em alguns casos estudante, simplesmente se nós queremos escrever o estudante ou a estudante, então nós utilizamos essa estrutura aqui que é escrita como re e esse patar, não é? Esse patar sobre o re, em seguida a palavra, obviamente sendo escrita e lida da direita para a esquerda. Então nós vamos escrever aqui oportunamente algumas palavras, e então isso é equivalente à estrutura A, uma espécie de artigo, por assim dizer. Se nós aqui nós vamos escrever assim, transliterar como Ra, certo? Como H-A, Ra, alguma coisa. Ra continuando a palavra. Então isso aqui seria equivalente a e aqui a palavra. A casa, o carro, a estudante, o estudante, pode ser o A ou pode ser o O. Então o carro, a casa, o estudante, a estudante, certo? Isso aqui transliterado como Ra. Em geral. Uma outra estrutura aqui é em geral, é um vav com um shuvá em geral, um vav com um shuvá. Existem exceções, situações específicas, particulares, peculiares, mas aqui em geral nós temos um vav com shuvá. Aqui nós temos então a continuação com a palavra, e isso é equivalente a escrever e a palavra. Se nós temos então, vamos tentar contextualizar melhor aqui. Nós temos uma palavra em hebraico, aqui V, vav com shuvá, e uma outra palavra em hebraico em seguida, conectada. Essa está conectada aqui. Então isso é equivalente a escrever V, e isso é equivalente a escrever assim, uma palavra e outra palavra. Então, por exemplo, o estudante e a estudante e o estudante, a estudante e a professora. Então esse é um conectivo, não é? Que entendido como na língua portuguesa, uma espécie de conectivo que no inglês seria o and, certo? Então aqui em hebraico nós vamos utilizar em geral, existem casos particulares onde o vav recebe um shuruk para indicar uma transliteração do tipo U, mas nesse caso, em geral, é a V, é a transliteração V do vav com o E do shuvá no início da palavra, shuvá pronunciado. Ainda, vamos mostrar aqui vamos tentar aqui separar para mostrar algumas outras palavras. Por exemplo, a palavra vamos
encontrar algum espaço, a palavra mem, aqui, letra mem, letra vav, letra mem, letra vav, letra resh e letra re. Letra re. Então essa palavra é composta pela letra mem, pela letra vav, pela letra resh, não é dalet, é resh, e pela letra re. Então nós temos duas formas de ler essa palavra. A primeira é considerando aqui o vav holem, que apresenta som da vogal O, e o patar com som de A sob a letra resh. Então nós temos aqui a transliteração é morar. O que significa morar? Morar é professora. Como que escreve professor? Não é? Então vamos aqui, mem, vav, resh e re. Agora nós temos vav holem, um símbolo massorético que holem, indicando então uma vogal do tipo O. Aqui no lugar do kametz com som de A, nós temos o segolo. Então nós temos aqui more. E isso é equivalente a professor. More, professor. Morar, professora. É importante destacar, é importante nós observarmos que as letras são as mesmas. Mem, vav, resh e re. Mem, vav, resh e re. Então o hebraico antigo, o hebraico paleo-hebraico, o hebraico antigo, é tal que as letras são as mesmas, porém as pronúncias são diferentes. Morar e more. Morar significa professora, more significa professor. Como saber então que é morar ou more? Isso depende de uma liturgia oral denominada de Kabbalah no hebraico, toda uma liturgia denominada de lei oral, e essa lei oral, essa Torá oral, essa lei oral, essa Kabbalah oral, tanto teórica quanto prática, ela é que em tempos imemoriais, em tempos antigos, quando o hebraico não possuía essa estrutura de sinais maxoréticos, que tem aproximadamente 2.200 anos de existência, então as pessoas precisavam de um conhecimento oral para saber pronunciar e entender efetivamente o que estavam escrevendo, lendo ou mesmo falando. Então aqui nós temos um exemplo claro, notório e evidente da importância da lei oral, da Torá, por assim dizer, né? que delineia, que parametriza tudo que é associado ao hebraico, o hebraico aramaico, e então nós entendemos a importância, o quanto é indispensável e imprescindível o uso dos sinais massoréticos para melhor conhecimento e melhor uso do idioma hebraico. Então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.